a apresentação do webinar. Tá bom. Esta apresentação está sendo gravada. Bom, tomando a apresentação. Então, um website focado em clientes é parte preponderante do negócio de uma organização, né? Esse é um erro clássico que as empresas cometem. O segundo erro clássico é não conseguir entender quem seus clientes realmente são e o que querem. Às vezes a empresa quer fazer algo com enfoque no cliente, mas a verdade é que ela desconhece o perfil desse cliente. E o terceiro erro é achar que você não precisa de uma estratégia de marketing de conteúdo para se manter competitivo. Né? Muitas empresas pensam, eu estou fazendo a mesma coisa há 30 anos e está dando certo, por que agora eu tenho que ter uma estratégia de marketing de conteúdo? A gente vai mostrar o quão equivocado é essa abordagem. Então, primeiramente, mantenha seu site focado no seu cliente. O que os clientes devem comprar da gente? Né? A USP, que não é a Universidade de São Paulo, mas é Unique Selling Point, ou Unique Selling Proposition, conhecida como proposta exclusiva de valor. Né? Então, por que os seus clientes devem comprar de vocês e não dos concorrentes? É uma questão que não quer calar. Dica número 1, reduza sua proposta de valor a 10 palavras ou menos. Ou seja, explique rapidamente a razão pela qual o seu cliente deve comprar de você. Dica número 2, responda a pergunta, por que um possível cliente compraria de você em vez de outra pessoa? Né? Você deve responder isso na sua proposta de valor, deve fazer isso claramente, para que o cliente tenha um bom entendimento e possa rapidamente tomar a decisão de adquirir seu produto ou serviço. Dica número 3, tem que provar, né? Evite firula. Ou seja, para que fazer um rodeio, né? Desfilar aí diversas informações antes de mostrar o âmago da questão? Provar por que você é melhor que o seu concorrente, ou por que aquele cliente deve comprar de você. Parece besteira, dicas básicas, mas não são. Se vocês pararem para olhar a comunicação de diversas organizações, o que vocês vão ver? Várias que não seguem essas 3 dicas básicas. Né? O quão eficaz é a sua proposta de valor? Então, originalmente tem uma lá que fala, nós fornecemos serviços confiáveis. Vem cá, tem alguma empresa que diz que seus serviços não são confiáveis? Todo mundo fala isso é muito genérico. Agora, otimizado, né? Todas as nossas soluções contam com garantias de nível de serviço, com descontos em dinheiro por fraco desempenho. Número 1, 99% da garantia do tempo de funcionamento. Número 2, garantido o tempo de resposta. Número 3, garantido o tempo para reparo. Percebem que aqui, né, é uma proposta de valor de uma organização que está deixando claro os pontos que são necessários? Aqui eu dou o exemplo da proposta de valor da WSI. Empresas locais potencializadas por uma visão mundial. Experientes na obtenção de resultados que vocês irão adorar. Ou seja, essa é a nossa proposta de valor. Nós somos uma empresa transnacional que traz para o ambiente local uma visão global. Né? E isso vai fazer com que sejam obtidos resultados. Um exercício muito importante que cada empresário ou pessoa que esteja visualizando esse webinar deve fazer é o seguinte, pega uma folha de papel e escreva algumas versões da sua proposta de valor. Né? Esse exercício é muito importante, porque ao escrever isso, vários dos equívocos vão ser percebidos. Né? Número 2, entenda quem são seus clientes e o que eles querem. Né? Crie uma persona para o comprador. O que é uma persona para o comprador? São perfis fictícios, porém criados a partir de dados reais de seus clientes ideais, ou já existentes. Ou seja, essa persona é uma generalização de sexo, idade, situação financeira e, sobretudo, qual a motivação do seu cliente. Né? Então, aqui nós vamos encaminhar alguns exemplos. Vamos usar aqui um case, né? Uma empresa de controle de pragas. Eles fazem todo tipo de controles de pragas, né? Serviço completo, ou então o controle de pragas, né? E controle de cupins. Eles atuam muito bem no controle de cupins quando alguém liga e pede uma inspeção primeiro. Esse é o case, tá? Pest Control. Então vamos tentar imaginar aqui duas potenciais personas. A Cat e o Bob. A Cat, ela tem 35 anos, ela é mãe de família e dona de casa, a renda familiar é de cerca de 200 mil por ano,
toma várias decisões de compra, o imóvel dela tem mais ou menos 720 mil reais de valor e não gosta de ter nenhum inseto na casa. Agora, vamos entender o Bob, né? O Bob tem 45 anos aproximadamente, ele é corretor de imóveis, o valor do imóvel que ele pega é de aproximadamente 360 mil e a renda é em torno de 160 mil por ano. O Bob, ele precisa ter certeza de que as casas de seus clientes não tenham cupim. Tá? Então, é um consumo completamente diferente do da Cat. Tá? Vou dar sequência aqui e vou explicar por que existe essa necessidade. Então, tem que se compreender o ciclo de compras. Vamos fazer um mental note e guardar a questão da Cat e do Bob. Tá? Então, por que é importante conhecer o ciclo de compras? Entender o ciclo de compras de seus clientes é fundamental para a criação de um conteúdo específico para eles. Ou seja, quando você falar para o mercado, você não vai falar de forma genérica, mas vai falar especificamente para pessoas que nem a Cat, especificamente para pessoas que nem o Bob. Você vai efetivamente fazer um conteúdo específico. Então, compreendendo o ciclo de compras da Cat e do Bob. Para a Cat, o que acontece? Ver um inseto na casa é motivo de alarme. Preocupação com a segurança de sua família. Ela é cautelosa em tentar usar soluções caseiras, devido a preocupações sobre o uso de produtos químicos. Ela quer ter certeza de que ela não está exagerando antes de chamar o técnico. Por isso, pesquisar é importante. Qual que é o Bob? O Bob quer saber os tipos de locais de cupins e se manter informado sobre questões sazonais. Ele quer saber o que deve observar numa residência para ver se ela tem cupim. Né? Ele revende residências. Ele pode usar uma ou duas empresas de controle de cupim regularmente. Não é que nem a Cat que vai ter um problema com cupim, chamar a empresa, enfim, ela não tem outros imóveis, ela é dona de casa de um imóvel. E uma nova venda ou listagem de imóveis geralmente desencadeia uma ligação para uma empresa de cupins. Então o Bob, nesse caso, ele pode ser um consumidor contumaz desse tipo de serviço. Número 3. Planeje uma estratégia de marketing de conteúdo de sucesso. Unir estes conceitos é fundamental para a criação de uma estratégia de marketing de conteúdo bem-sucedida. Né? Então vamos mostrar aqui como planejar essa estratégia. Né? Para Bob e Cat, né? Qual é a sua unique selling point, ou a sua proposta única de valor? Né? Para Cat, o serviço mais seguro do mercado. Todos os nossos tratamentos fazem uso de métodos tecnicamente mais avançados disponíveis. Garantimos um ambiente livre de pragas sem depender continuamente de pesticidas. Isso traz tranquilidade para sua família, seus animais de estimação e suas plantas. Isso que é a proposta de valor para a Cat. E para o Bob, a melhor garantia do mercado. Quer se trate de nossa garantia renovável, fim definitivo de cupins, ou nossa garantia de atendimento de emergência de 4 horas, ou nossa garantia de dinheiro de volta se você não estiver satisfeito, suas necessidades serão garantidas por escrito. Isso é a proposta de valor para o Bob. O Bob quer as garantias por escrito. O Bob, o que ele deseja? Ele deseja muito que ele não tenha problema, porque ele usa esse tipo de empresa no ambiente corporativo da vida dele. Não é no dia a dia padrão dele, e sim no dia a dia corporativo. Peço aqui um breve momento de reflexão para vocês. Pensarem qual que é a proposta de valor da sua organização. Pensaram? Bom, vamos em frente. Então, vamos fazer aqui uma estratificação. Para o Bob e a Cat, você pode criar ofertas direcionadas. Né? Ou seja, para a Cat, né, você manda, baixe grátis 5 maneiras de manter sua família segura com controle de pestes. Né? É uma informação que ela tem interesse. E aí, inspeção grátis de cupins. A gente não falou mais cedo que a empresa de controle de pragas tem interesse, né, em passar uma inspeção antes para poder ser muito eficaz. Agora, no caso do Bob, também vai ser ofertada a inspeção grátis de cupins, mas aí vai ser baixe grátis 5 sinais que indicam que sua casa pode ter cupins.
E isso é um material que o Bob vai ter interesse de ver, porque ele vai em várias casas e ele quer ver se tem cupim ou não. Bom, uma vez que você pensou na oferta direcionada, uma coisa importante é discutir ideias de conteúdos relevantes para atrair a atenção deles, né? Ou seja, que conteúdo que vai ser esse conteúdo relevante? E definir sua estratégia de conteúdo a partir daí. Então, o conteúdo sobre inspeção de cupins que seja relevante para ambos. Controle de pestes realmente funciona para a Cat e para o Bob? O que os proprietários precisam saber sobre comprar uma casa com danos causados por cupins? Isso pode ser dissociado de diversas formas, blogs, infográficos, conteúdos em mídia social, criar um calendário de marketing de conteúdo. Então aqui é o exemplo desse case, se vocês verificarem, aqui na parte esquerda superior está escrito Get a Free Inspection. Então o que está sendo oferecido é uma inspeção de graça. Mas o texto do lado esquerdo é um texto que é personalizado, né? Para a Cat vai passando algumas informações, para o Bob vai passando outras, para diferentes tipos e personas, né? Por exemplo, nesse estudo de caso, aqui a gente tem uma tela do Google onde aparece Green Pest Control, does it actually work? Ou seja, controle de pestes eco-sustentável, né? Eco-consciente. Será que realmente funciona? Você vê essa busca, não é ninguém que está querendo comprar controle de pestes, é alguém que está querendo entender se funciona ou não. Então vocês veem ali que o site da empresa está na quarta posição. Por quê? Porque ele foi criado um conteúdo, né, sobre a questão do funcionamento do controle de pestes ecossustentável. Aqui a Cat pode ter interesse de ler isso e descobrir, sem estar procurando a empresa que vai fazer o controle de pestes dela. Né? Infográficos relevantes, então informações que sejam pertinentes, posts em mídias sociais que mostrem, né? Tudo isso faz parte. Tá? Agora, aqui temos outra busca, né? Termite damage em Louisiana. Termites são, no caso, os cupins. Então, é danos causados por cupins na Louisiana. Então, aqui pode ser o Bob procurando fotos, né, para poder identificar os danos que são causados por cupins nas residências que ele compra. Né? Isso não é alguém perguntando, quero contratar uma empresa de controle de pragas. É uma outra informação. Porém, com um conteúdo pertinente que foi criado, ó, Termite Damage em Louisiana. Como vocês podem ver na parte inferior, tem um link para o site da empresa. Ou seja, a empresa está chegando no Bob e na Cat através do conteúdo, e não através das buscas efetivamente pelo produto e serviço. Tá? Então, nesse estudo de caso, uma coisa importante, é bem simples, mas aqui a gente tem um Pest Control Content Schedule, que é um calendário da criação de conteúdo, aqui no caso para a empresa de controle de pestes. Então, definir mês a mês que tipo de informação que vai ser colocado, que tema que vai ser colocado, né, qual é o conteúdo que vai ser gerado. Isso faz toda a diferença do ponto de vista de trazer tráfego orgânico para o website da organização. Então, resumindo, quais são as tarefas a se fazer com relação a marketing de conteúdo? Primeiramente, identificar a sua proposta exclusiva de vendas. Qual é essa proposta? Qual é o valor que você agrega? Né? O que você está propondo do ponto de vista comercial? Depois, criar de 3 a 5 personas de compradores. Né? Ou seja, quem são as pessoas que compram meus produtos e serviços? Ao definir essas personas, o que vai acontecer? Vai ser muito mais fácil determinar os tipos de ofertas relevantes para cada persona. Né? Ou seja, eu defini os diferentes tipos de consumidores, agora eu vou criar ofertas para que esses diferentes tipos de consumidores engajem com a minha marca, comprem meu produto e serviço. Tá? A partir daí, tem que desenvolver uma lista com 5 a 10 ideias de conteúdos relevantes para cada persona. Né? Então, quais são as ideias de conteúdo relevante? Né? A gente estava mostrando lá a Cat, né? Então, é segurança da família, né? Controle de pragas ecossustentável, o não uso de pesticidas, tudo isso é pertinente para ela. Já o Bob, que compra casas para revender, ele não está nem aí para o meio ambiente, ele não está nem aí para a segurança da família. O que ele quer? Ele quer saber identificar quando uma casa tem cupim. Ele quer alguém que faça o serviço e ofereça uma garantia desse serviço. Tá?
E aí finalize montando a sua programação de conteúdo. Qual que é o conteúdo que vai ser postado e qual que é a programação, frequência, quanto isso vai sair e aonde vai sair. Tendo feito esses 5 passos, parece simples, mas qualquer organização que siga essa linha de raciocínio vai aumentar e muito a sua presença digital através do marketing de conteúdo. Tá? Eu queria aproveitar aqui nesse fechamento e deixar claro que o marketing de conteúdo é o maior diferencial competitivo entre as organizações. Hoje em dia está tudo muito parelho. É muito difícil uma organização ser tão mais barata que a outra, ou ter a logística tão melhor que a outra, né? Ou ter um produto que tem uma tecnologia tão superior ao outro. O que diferencia as organizações no meio digital, por conta dessa época que nós vivemos, um ultracapitalismo com competitividade tão acerrada, que o diferencial das empresas é pequeno, o que a gente vive nos dias de hoje, né, na verdade, que diferencia é o conteúdo que é encontrado na internet. Ou seja, como que uma pessoa vai encontrar uma organização. E isso não precisa necessariamente ser feito de forma direta. Alguém que está querendo, onde tem empresa de controle de pragas, onde tem empresa de logística, onde tem empresa de qualquer serviço. A pessoa pode estar navegando outros tipos de busca. Se você souber, né, entender o teu consumidor, facilmente surgirão ideias de como se colocar dentro de buscas que ele pode estar fazendo, não no momento que ele manifesta interesse pela compra, mas sim quanto ele está fazendo o processo decisional de compra. Isso vai aumentar significativamente as possibilidades da organização. A parte de perguntas e respostas eu já vou seguir. Queria deixar claro que a WSI está lançando um livro, né, agora no final do ano, que fala sobre marketing de conteúdo, entre outros temas extremamente relevantes para marketing digital, Digital Minds. Tá? Queria deixar claro que qualquer participante desse webinar pode entrar em contato com o seu consultor WSI para qualquer dúvida. Dizer que agradecemos muito a presença de todos. Foi um prazer tê-los aqui no webinar da WSI. Espero que eu possa ter contribuído para que vocês tenham um conhecimento adequado e tenham expandido o conhecimento de vocês quanto a marketing de conteúdo. Meu nome é Marcos Paulo, eu sou General Manager da WSI e agradeço muito a presença de todos. Um forte abraço.